Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Hoje, 31 de março de 2024, domingo de Páscoa. Vamos iniciar lendo um texto que está em primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 15, que fala a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Eu vou ler alguns versículos e eu vou falando os versículos que eu estou lendo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como por um nascido fora de tempo. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reina, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. 50.
Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo natural se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu acabei de ler alguns versículos de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos cantar uma música, depois eu estarei orando. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Ao contemplar uma criança, vejo pureza em seu olhar. Podemos ter a confiança em enfrentar o amanhã, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo, por esse domingo de Páscoa em que podemos estar reunidos, comemorando assim essa Páscoa que o Senhor instituiu, a última Páscoa que o Senhor comeu com os seus discípulos e assim instituiu a Santa Ceia do Senhor. Essa Páscoa que é a tua morte, a tua ressurreição. Nós te louvamos e te agradecemos por tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós, morrendo na cruz
e assim nos substituindo na morte, vencendo a morte, nos libertou de todo o pecado, e assim nós poderemos ressuscitar dentre os mortos, como lemos, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, e essa é a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vitória, em crermos em Jesus, em aceitarmos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, e a Ele rendemos toda honra, toda glória, todo louvor. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Obrigada, Jesus querido. Nós te louvamos, te agradecemos e te reverenciamos, Senhor, por tudo o que o Senhor fez por nós, por tão grande sofrimento que o Senhor teve que suportar na cruz. Mas a morte não conseguiu reter ao Senhor, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e venceu a morte, e assim nós também venceremos a morte. Obrigada, Senhor, pela semana que passamos, pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos, pelas curas, pelos livramentos que vimos, pelos que não vimos, porque o Senhor esteve conosco, o Senhor está sempre conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós aguardamos, Senhor, a tua vinda, a ressurreição dos mortos, e se estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Por isso, Senhor, queremos estar preparados. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, e que possamos prosseguir até o fim na nossa fé com perseverança, buscando a cada dia a nossa comunhão com o Senhor. Obrigada, Senhor. Abençoa nós aqui, eu, Michel, nossa família. Abençoa o estudo que o Michel trará para nós nessa manhã. Derrama sobre ele a tua unção espiritual, a tua sabedoria, e abre os nossos entendimentos, Senhor, para que possamos compreender essa palavra. E também, Senhor, a todos que participam e que participarão conosco, abençoa as suas famílias, Senhor, e que todos sejam abençoados, guardados, protegidos e livres de todo mal. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem para nossa reflexão e meditação dessa manhã sobre a Páscoa. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus manda preparar a Páscoa, porque ele tem uma vontade muito grande de partilhá-la com os seus discípulos, e diz que, no versículo 22 do capítulo 14 de Marcos, e enquanto comiam a Páscoa, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira,
até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O tema que eu quero trabalhar hoje, qual a relação do Cordeiro com a Páscoa? A pergunta que eu faço é, você já pensou por que Deus escolheu a figura de um cordeiro e não escolheu um outro animal qualquer? Ele poderia ter escolhido qualquer outro animal. Os homens escolhem, até mesmo para comemorar a Páscoa, um coelho, um coelhinho. Mas Deus não escolheu um coelho, ele escolheu o cordeiro. Então a pergunta é, por que um cordeiro? E nós sabemos que há um livro da vida do cordeiro e que o cordeiro ele permeia todas as escrituras. E Deus relata nas suas escrituras, quer do Antigo e do Novo Testamento, a respeito de um cordeiro que já era conhecido antes da fundação do mundo, que o sangue, como de um cordeiro, era o sangue de Cristo conhecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, ele sendo onisciente, ele sabendo de todas as coisas, sabendo que o homem se afastaria, ele saberia que haveria a necessidade de resgatar para reconciliar o homem. E então ele já tinha visto o sentido de uma cruz. Por isso que o cordeiro, além de permear todas as escrituras, ele foi usado tanto na Páscoa judaica, como aqui nós vemos Jesus se apresentando como o Cordeiro de Deus e instituindo a ceia do Senhor como um complemento dessa Páscoa, uma festa que Deus havia colocado para os judeus fazerem em memorial. Primeiro, Deus fez a Páscoa do Senhor para libertar o povo. Depois ele disse, quando seus filhos perguntarem a respeito, por que vocês comemoram a Páscoa, essa festa chamada passagem, vocês digam para os vossos filhos, falando para os judeus, que o Senhor, quando nós estávamos escravizados, presos, lá no Egito, o Senhor nos libertou de lá, e para que isso fosse possível, Ele fez com que a gente realizasse uma festa em que um cordeiro deveria ser morto, seu sangue deveria ser passado nos umbrais da porta e no batente da porta, para que a passagem do exterminador não matasse ou não ferisse os primogênitos, que houvesse o resgate dos primogênitos, para libertá-los do Egito, da escravidão, libertação. E ele usou assim um cordeiro que deveria ser comido nas casas em que o sangue estava na porta, e esse cordeiro deveria ser comido com pão asmo ou ázimo sem fermento e com ervas amargas, símbolo do que eles haviam passado. E o pão sem fermento é porque eles deveriam comê-lo vestidos de tal modo com o lombo cingido, com os pés calçados, sandálias dos pés, diz, e cajado na mão para saírem apressadamente da condição em que eles se encontravam na escravidão, para servirem ao Senhor livres, libertos daquela condição. Sobre isso, fala que ele mostra esse cordeiro já naquele contexto, mas o que é mais interessante é nós perguntarmos, mas por que ele escolheu essa condição dessa figura, o cordeiro? Por que o cordeiro? Porque o cordeiro, ele é um animal jovem.
doméstico, presente na cultura e na tradição de muitos povos, inclusive no contexto judaico. Ele é considerado puro cerimonialmente, dócil, fácil de manipular, símbolo de uma pureza de sacrifício, como alimento, como redenção, como esperança, como renovação, como abundância. E o que é interessante é que ele fala a respeito de cordeiro. E usa, sim, essa figura para, em Cristo Jesus, expressar agora essa visão do que ele vai revelando no transcorrer da história com esse pequeno animal, para mostrar que agora em seu filho essa figura, essa imagem se concretiza de uma forma semelhante como a de um cordeiro. Então, o homem, quando foi formado, ele foi formado de uma maneira como um cordeiro, como Cristo. Porque Romanos capítulo 5 fala que o primeiro Adão é uma pré-figura de Jesus Cristo. Então ele era uma figura daquele que viria como um cordeiro. E o homem foi formado como um cordeiro. Mas o homem deixou essa condição de cordeiro, nesse contexto que nós já vimos, de estar em comunhão com Deus, expressar Deus. E ele cresce e se torna ovelha, quando exatamente ele fica independente de Deus, ou até mesmo se torna um cabrito, quando fica afastado de Deus. E interessante que é descrito aqui, a gente percebe que na Páscoa poderia usar um cordeiro ou um cabritinho, mas não podia usar bode nem cabra, nem ovelha e nem carneiro, embora os homens assim o fizessem, porque eram considerados animais que poderiam oferecer em sacrifício, porque era comum isso acontecer em algumas civilizações, povos ou tradições, inclusive como descrito na Bíblia. Mas os profetas falaram que nunca Deus se preocupou nesse contexto de oferta, porque Deus estava usando essas figuras para revelar uma verdade transcendente. Que um cordeiro não podia ficar independente para produzir a origem do contexto de cabra, de cabrito, nem de ovelha, nem de carneiro. Então, uma ovelha e um carneiro produzem um filhote pequenininho. E esse símbolo desse pequenininho é como se fosse de uma criança pequena. Mas se a criança cresce, ela se torna independente e vive sem Deus. Ela se torna uma ovelha. Por isso que ele fala que Jesus, como um cordeiro, ele na realidade vem para ajudar os homens a ter de novo a identidade que Deus havia colocado quanto à formação do primeiro homem. Para ele ser simples, dócil, como um cordeiro. Mas o homem se tornou ou uma ovelha que se perde, por isso que vimos algumas vezes falando as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou daqueles que se rebelaram, se acharam religiosos, se rebelaram contra o Criador, porque se achavam mais justos do que Deus estava proporcionando e pedindo para eles voltarem a ser o que Deus havia feito, que eles deveriam ser como um cordeiro, um pequenininho, mas que eles não tivessem vida independente para gerar filhos à imagem e semelhança deles, da sua espécie, mas sim que eles tivessem filhos como Cristo, para gerar filhos e filhas que gerariam filhos e filhas como Cristo, mas acabaram gerando prosélitos e não, na realidade, filhos. Então nós percebemos que também o contexto de um cordeiro é visto em algumas civilizações e também em alguns líderes religiosos, sendo ele usado como uma metáfora. Por isso Jesus, como o Cordeiro de Deus, ele também se apresenta como o bom pastor, porque ele sabe o que é o ser humano e o que o ser humano fez.
se afastando dele ou se rebelando contra ele. Então ele mostra que ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para que elas, identificadas com ele, e sendo ele o bom pastor, pudesse cuidar delas para que elas não passassem a sofrer as condições próprias daqueles que usam as ovelhas que estão perdidas e também mercenários que as usam para fazer comércio com elas. Porque ele queria restabelecer a imagem e semelhança que Deus havia feito e formado o homem, criado à imagem e semelhança de Deus como cordeiro. Mas o homem afastado se tornou ovelha. Por isso que nós vamos encontrar uma diferença entre o cordeiro e a ovelha. Jesus assim se apresenta como bom pastor para nos ajudar. E assim fala que as ovelhas, ouvindo a sua voz, o seguem, para dele aprender e ser a expressão novamente, restabelecendo a imagem e semelhança que foi perdida, para que eles se tornem identificados com o Cordeiro, que é essa nossa identidade desde o princípio, para expressar Deus através da nossa vida. Deus, sendo assim onisciente, antes de dizer haja luz, sabendo que o homem cairia por ser onisciente, onipresente, onipotente, então ele viu que haveria a necessidade de redimir o homem. Para tanto, ele disse, haja cruz. Isso está bem especificado em 1 Pedro, em que, antes da fundação do mundo, 1 Pedro 1, 18 a 20, faz a seguinte afirmação: que nós fomos resgatados não por qualquer coisa, mas com o precioso sangue de Cristo. Essa é a nossa identidade. Cristo, como de um cordeiro, essa é a figura, puro, sem mácula, sem defeito. E é isso que ele está falando a respeito, porque ele veio para expiar e tirar o pecado da humanidade. Então Jesus Cristo é a expressão do Cordeiro de Deus, que vem restabelecer agora a condição nossa de ovelha. Entendemos que nós não podemos ser ovelhas nem cabritos, mas nós devemos ser cordeiros identificados com Cristo para expressar as virtudes de Deus. Então, desde a fundação do mundo, agora não antes da fundação do mundo, Deus já sabia de tudo e diz como deveria ser, porque o homem se afastaria, ficaria independente como uma ovelha. Agora, desde a fundação do mundo, Adão e Eva, quando eles pecaram, vocês vejam como é interessante que Deus, depois de falar a respeito, procurá-los, falar as consequências, ele veste, cobre o homem, a sua mulher, com a pele de um animal. E a pele desse animal, ele usa um cordeiro, que está descrito não só em Gênesis capítulo 3, mas também no Apocalipse 13, 8. E esse cordeiro é um antítipo revelado de que viria uma criança que nasceria da mulher, pisaria a cabeça da serpente para libertar a humanidade da sua condição afastada de Deus. Porque se tornaram ovelhas e começaram a produzir a espécie ovina. Ou um cabrito, a caprina. E ele falou que não deveria ser assim. Ele usou a figura para que a gente fosse uma pessoa simples, humilde, como o Cristo. Então, em Cristo, tudo foi formado. E nós somos essa figura desse Cristo que ele nos formou para sermos cordeiros. E Jesus veio restabelecer. Então, a nossa identidade é com o Cordeiro. É isso que Jesus veio trazer. Esse antítipo revelado. Aí o que o Adão e Eva falam? Adão e Eva depois têm filhos e fala de duas gerações, os cainitas e os setitas. Diz que Caim era aquele que se preocupou em administrar a terra, administrador da terra. Enquanto Abel era aquele que cuidava da vida, pastoreava.
Então ele tinha um contexto com a terra e outro tinha um contexto com a vida. O que ele está falando a respeito de Caim e Abel, ele está falando dessas duas realidades que permeiam também toda a Bíblia. Abel diz que pela fé, ouvindo os pais dizerem que foram vestidos com a pele de um cordeiro, Abel, como era pastor, ofereceu a melhor oferta do que Caim pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, Adão e Eva falaram para os seus dois filhos. Um trouxe da terra a oferta para Deus. E Deus falou, não me agrado do contexto da terra. Porque ele falou, maldita é a terra, por causa do homem. A terra não tinha problema. Tudo que Deus fez era bom e muito bom. Mas a terra se tornou complicada e alterada exatamente pelo pecado, que afetou não só o homem, mas também afetou a natureza, que espera também a sua redenção quando da vinda de Jesus. Então não há só uma redenção do homem, mas também uma redenção de toda a criação. E o que é interessante é que Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim pela fé. E o Caim, revoltado, mata o irmão, e Deus pergunta para ele, onde está teu irmão? Ele falou, sou tutor do meu irmão? Aí Deus falou, bom, então o que você fez com o teu irmão? Por que você não amou o teu irmão? Por que você matou? Então ele mostra que é comum agora, aqueles que são, não na realidade, pessoas que têm a sensibilidade espiritual para com a vida, que se preocupa com as coisas terrenas, acabam matando o seu irmão, que na realidade tem a visão espiritual e a sensibilidade espiritual. Então aqueles que são sinceros são tipo Caim, bem terrenos. Mas aqueles que são sensíveis também são sinceros, mas são sensíveis para expressar Deus com as suas vidas. Porque eles voltam a adquirir o que Jesus veio trazer, a sua identidade como a de um cordeiro. Isto é, sendo um pequeno Cristo, para expressar Cristo com a sua vida. Então nós percebemos aqui que o cordeiro, além de aparecer nesses momentos, você vai perceber que ele permeia toda a história e passa exatamente na chave de um contexto que é chamada a Páscoa judaica. Então nós percebemos que o pai da fé, Abrão, quando estava levando o seu filho, o filho pergunta, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo aqui que o senhor está indo para adorar o Senhor, mas cadê o cordeiro? Ele falou, filho, não se preocupa, Deus proverá para si o cordeiro. E o menino não estava sabendo que o Abrão estava o levando como se fosse para sacrificá-lo. E na realidade, Deus tinha já revelado para Abrão que esse menino seria uma bênção. E ele saberia que ele voltaria com o menino. Ele falou para os homens, nós vamos adorar naquele monte e eu e meu filho voltaremos. Como que ele tinha certeza? Porque um cordeiro morreria no lugar do primogênito, o único filho de Abraão. Por isso que a gente vai perceber que Deus, quando libertou do Egito, ele preservou os primogênitos usando um cordeiro para que os primogênitos não morressem, consagrando assim os primogênitos para o serviço do Senhor. Então, em cada casa em que foi comido aquele cordeiro dentro e o sangue daquele cordeiro era passado na porta, no umbral, o exterminador lá no Egito não entrava, porque Deus falou que passaria no Egito para fazer juízo dos deuses do Egito, porque estavam impedindo que aquele povo saísse para adorar plenamente a Deus. Então passou o exterminador e na casa onde o cordeiro era comido e o sangue era o sinal na porta, o exterminador passava por sobre aquele lugar e nenhum homem, nenhum filho primogênito de homem ou de animal morreriam. E os primogênitos passariam a ser consagrados ao Senhor para representar aquela família diante de Deus. Essa é a realidade que fala a respeito da Páscoa judaica. E o Senhor orientou a Moisés, e Moisés celebrou, como diz Hebreus 11, celebrou pela fé a Páscoa.
Pela fé, o Moisés foi guardado pelo pai e mãe. Pela fé, ele preferiu não ser chamado filho do faraó para suportar as angústias do povo e os opróbrios de Cristo. E fala também que ele celebrou a Páscoa. E o que é interessante é que essa Páscoa deveria ser celebrada como um memorial eterno para o povo judaico. Então era uma memória que eles deveriam trazer pelo que Deus fez, usando um cordeiro para os libertar e fazendo que eles fossem uma expressão desse Deus agora para onde eles fossem, livres para representá-lo e expressá-lo, fazendo assim com que todo esse povo fosse um povo de adoradores e povo que expressasse como um cordeiro, como um pequeno Cristo, a presença de Deus onde eles estivessem. Então nós percebemos que todo esse ritual que foi dado para os judeus fazerem, aqui a gente percebe que Jesus, enquanto comia a Páscoa com os discípulos, então a Páscoa do Senhor foi aquilo que ele usou, um cordeiro para libertá-los, e diz que o filho, quando perguntaria, ele tinha que dizer qual era, por que eles comemoriam a Páscoa ao Senhor. Estavam comemorando essa festa para lembrar que eles eram escravos e que Deus usou um cordeiro e que essa condição do cordeiro os permitiu estar livres para passarem pelo Mar Vermelho, pelo deserto, para irem para uma terra prometida. E ele falou, lá na terra prometida, quando perguntarem por que vocês comemoram essa Páscoa, vocês devem dizer que é em memória daquilo que Deus fez por nós, livrando-nos da escravidão do Egito e da condição que o faraó havia imposto. Então Jesus agora, à semelhança do que aconteceu, como o Cordeiro de Deus, ele institui a ceia do Senhor, dando continuidade a esse mesmo pensamento da Páscoa judaica. E agora, como eles deveriam comer o cordeiro, que não podia ser cru, nem cozido em água, mas devia ser queimado no fogo, assado no fogo. Agora ele fala do seu sofrimento e ele pega o pão, que era aquele pão ázimo, sem fermento, sem levedura, para que eles pudessem comer e sair rapidamente do Egito, da condição de escravidão. Jesus agora também nos chama para, como o Cordeiro de Deus, nós nos alimentarmos dele para sairmos também da escravidão que nós nos encontramos com relação ao pecado, ao mal e também na condição do próprio mundo. Então, o povo liberto, também agora Jesus o faz da mesma forma, para que a gente coma do Cordeiro, se identifique com o Cordeiro e o seu sangue nos lava o contexto externo para expressarmos com a nossa vida a vida de Cristo, de um cordeiro. É sobre isso que a gente passa a entender por que Deus escolheu essa figura do cordeiro. Jesus Cristo, segundo o que João fala, olhando para Jesus passando, diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto os cordeiros, animais, derramavam o sangue, a sua vida, eles expiavam o pecado, mas não tiravam, eles cobriam o pecado. Mas em Cristo Jesus agora, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, transforma a consciência das pessoas. Então não há mais uma oferta pelo pecado, nem a repetição daquele ritual que se fazia com o sangue dos animais, puros, cerimoniais, assim ditos por Deus. Mas sim, agora nós passamos a ter uma consciência clara que nós somos a expressão do pão e da vida, isto é, do pão e do vinho, da essência do corpo e da vida de Cristo, que é a expressão nossa. Por isso nós nos alimentamos para ter vida em nós mesmos e sermos uma expressão desse Cristo onde nós estivermos, como um cordeiro. Por isso que 1 Coríntios 5, 6, 8, Paulo fala que nós devemos tirar aquela vestimenta velha, também o pão levedado, alimentos que nos levam a fermentar. E ele diz que agora
o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos uma consciência clara que devemos ser a expressão como de um Cordeiro. Isto é, de um Cristo pequeno, como um pequeno Cristo. Então Jesus Cristo, vimos aqui que enquanto ele comia a Páscoa judaica com os discípulos, ele instituiu a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor é uma extensão dessa Páscoa que nós agora o fazemos em memorial da sua morte. Porque ele passou da morte para a vida, lemos o texto antes, e agora nós entendemos que esperamos que essa ceia que nós fazemos agora vai se concretizar numa bodas, que é chamada a bodas do Cordeiro. Quando nós vamos fazer isso após Jesus eliminar todos os principados e potestades e consumar os seus inimigos. Então, a morte vai deixar de existir e ele nos levará ao Pai. E o Pai será tudo em todos, como nós lemos o texto de 1 Coríntios 15. Porque a nossa identidade é com Cristo, isto é, com o Cordeiro de Deus. Por isso João, lá no capítulo 5 do Apocalipse, diz que foi dito para ele, olha, eis o leão da tribo de Judá. E diz que João virou para olhar o leão da tribo de Judá. Quando ele virou, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro. Porque nós só entendemos a identidade do cordeiro. As hostes superiores têm a capacidade de entender esse contexto de um leão e ver um leão. Nós não vemos. A nossa identidade é com o cordeiro, simples, humilde, para que Deus possa expressar através de nós, vivendo de forma interdependente com Deus, como Ele gostaria que nós fôssemos, onde nós estivéssemos. Porque a nossa identidade é com Cristo, isto é, com o Cordeiro de Deus. Como Deus havia feito o homem lá no princípio. Como um cordeiro. Mas o homem se afastou, se tornou ovelha. Por isso que ele ficou perdido. E começou a gerar filhos à imagem e semelhança sua. Não mais à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio, 1 Coríntios 15, e restabelece essa imagem e semelhança. E faz com que a gente possa entender o contexto de ser a expressão desse Cristo, de um pequeno Cristo, isto é, de um cordeiro onde nós estivermos. Então a Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus Cristo, isto é, passagem da morte para a vida e que nos redime, isto é, nos liberta todo ser da condição que estamos presos no pecado e na morte espiritual e também presos nesse contexto do mundo. E agora ele nos liberta e nos reconcilia com o Pai para que a gente possa ter comunhão com Ele. Por isso, o homem volta a ser filho e filha de Deus em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, porque Efésios 1, de 2 a 14, diz que ele já havia predestinado antes de formar o mundo, que nós deveríamos ser pessoas boas, formados à sua imagem e semelhança, que expressássemos as suas virtudes, que seríamos predestinados para ser filhos por adoção em Cristo. Então ele já sabia todas as coisas. Efésios 1, de 2 a 14, fala claramente isso. Então ele já sabendo já de tudo isso, ele já havia preparado como o homem deveria ser e como Cristo deveria se apresentar para resgatar. Por isso que nós vamos entender o homem como o filho e a filha de Deus por adoção, por meio de Jesus Cristo. Agora, identificado com o Cordeiro, ele passa a expressar as virtudes de Deus com a sua vida. Quando, na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com os seus anjos, diz que ele assentará no trono da sua glória e reunirá todas as nações diante de si, e nesse dia ele vai fazer uma separação entre as ovelhas e os cabritos. Então ele está separando agora esse contexto daqueles que estavam com o pecado, ovelhas, mas que aceitaram a Jesus
e se tornaram cordeiros, para que agora eles entrem na primeira ressurreição. Por isso que ele fala, não é por aquilo que eles estavam fazendo, muitos pensam que é por que estavam fazendo. Tive fome, deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestis. Eles não entenderam o que ele estava falando, porque ele não estava falando quanto ao que eles estavam fazendo de forma filantrópica. Ele estava querendo dizer quanto se eles tinham os olhos iluminados do coração para verem aquelas pessoas como se fosse um pequeno irmão de Cristo. Isto é, enxergarem naquele que estava necessitado um Cristo. E é isso que ele estava falando lá. Não é o contexto filantrópico para fazer as coisas. E as pessoas ficam pensando em fazê-lo. Não, não é para fazer. Você faz porque você é. Já explicamos isso. E aí ele vai separar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda e dirá para as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai. Benditos do meu Pai, porque o reino já está preparado desde a fundação do mundo. Mas vocês, como ovelhas, se afastaram. E agora ele está convidando as ovelhas a segui-lo para que eles possam se identificar novamente com a condição primeira que Deus havia feito eles. Como Cristo, um pequeno cordeiro. Por isso que Cristo é a luz dos homens. E os olhos do coração iluminados por Cristo faz com que a unção do Espírito Santo faça com que eles possam expressar agora a forma como Deus havia feito, a sua imagem e semelhança. E lhes dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esses são os justos, são os chamados os cordeiros, e as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, se identificam com Cristo e expressam como um pequeno Cristo as virtudes de Deus com a sua vida. Razão de Jesus, depois, no contexto da ressurreição, depois que ele já havia ressuscitado, chamou Pedro e perguntou: Pedro, por 3 vezes ele fala: você me agapa? E o Pedro falou: sim, eu te filio. Ele falou: você me agapa? Ele falou: sim, eu te filio. Mas antes de ir embora, eu quero dizer para você: você me filia, isto é, você tem um amor por mim. Mas eu quero que você tenha um amor desinteressado, Pedro. Por isso, ele falou 3 coisas que nós não podemos esquecer. Primeiro, ele disse o seguinte: Pedro, mesmo você não tendo um amor desinteressado, mas depois você o terá. Porque alguém vai te levar para onde você não quer, isto é, a ação que o Espírito Santo fará na tua vida. Você vai largar de ser pescador e vai começar a pegar e pescar homens, como eu disse que você seria. Então, Pedro, vou dizer uma coisa. Primeira coisa que ele diz é: apacenta os meus cordeiros. Apacenta aqueles que se identificaram comigo. São dóceis, são mansos, são humildes de coração. São aqueles que enxergam, são sensíveis, não são sinceros. Os sinceros são bodes, cabritos. É carne. Não, quero que você entenda a sensibilidade espiritual deles. Não veja eles pela carne, veja eles pelo espírito, pelo coração. Deus não vê a fachada, ele vê o coração do ser. É assim, Pedro: apacenta os meus cordeirinhos. Meus, não é seus, não é meus. Segundo, aí ele falou: pastoreia as ovelhas. O que é pastorear? É dar pasto. Não é só cuidar. É cuidar dando comida para que elas possam entender que elas são interdependentes com Deus e não independentes, que elas estão perdidas. Busque elas, traga, revela o bom pastor, para que elas possam, junto comigo, se identificar com aquilo que Deus havia feito elas serem, a imagem e semelhança de Deus. Para não gerar a imagem e semelhança adâmica, mas a imagem e semelhança agora de um pequeno Cristo. Ser cristãs verdadeiras. Então, dá pasto para elas. E depois ele diz: Pedro, cuida, isto é, apacenta essas ovelhas que estão perdidas, quer da casa de Israel, quer do mundo inteiro. Ide por todo o mundo, pregai as boas novas e apacenta as ovelhas.
Mas ele não se preocupa em falar nada quanto a cabritos, porque ele sabe muito bem da rebelião que muitos assim o fazem com relação a vós. Porque o cabrito, ele é diferente dos ovinos, porque são caprinos, são parecidos, mas são distintos porque eles são rebeldes, eles comem qualquer coisa. Eles não comem o pasto que Deus dá, e nem ouve o Senhor que os chama, porque as ovelhas conhecem a voz do bom pastor, mas os outros não conhecem, porque eles vivem de uma forma totalmente afastadas. Por isso que ele falou para Pedro, primeira coisa, apacenta os meus cordeiros, aqueles que se identificaram comigo, pastoreia as ovelhas que ainda não entenderam que elas não podem ver de forma independente, mas sim ficar interdependente comigo para expressar Cristo através das suas vidas, ser um pequeno cordeiro como Cristo, identificado com Cristo. E depois ele fala, depois você dá de comer para elas, elas entenderem, então cuida delas, apacenta elas, para elas terem a paz suficiente para expressar com as suas vidas o contexto do que eu estou falando. Então, essa separação eu disse que não é quanto o que se a pessoa faz, mas quanto a pessoa enxerga. Por isso que ele falou, quando nós te vimos, Senhor, com fome, com sede, ele falou, tá vendo? Os outros falaram a mesma coisa, fizeram, vocês também fizeram, mas vocês não viram por que estavam fazendo. Mas os verdadeiros sensíveis têm olhos para ver porque fazem. E não fazem porque simplesmente acham dodói o outro. Não, é porque no outro você vê Cristo, um pequeno irmão de Cristo. É a sensibilidade espiritual para enxergar isso. Então, os cordeiros são esses que, juntos, especificam, escreve o seu nome no livro da vida do cordeiro, porque a sua identidade é com o cordeiro, e eles vão participar da primeira ressurreição. Eles vão ser ressurretos. Não passarão pelo trono, como estava lá das nações, porque eles já estão na comunhão com o Senhor. Como a ovelha e o cabrito, a gente percebe que Jesus trata eles e fala a respeito da segunda morte, do afastamento. Mas muitas ovelhas terão seu nome escrito no livro da vida, mas nunca entenderão um cordeiro, nunca entenderão que deveriam ser como uma expressão da imagem e semelhança de Deus, um pequeno Cristo, um cordeirinho. E elas continuam como aquele filho chamado mais velho, religiosos, se achando mais do que os demais, e não amando o irmão, e se rebelando contra o pai. Esse é o contexto dos cabritos, que é o irmão mais velho. Alguém perguntaria, então como terminou aquela história que Lucas contou em 15, que nós já falamos no domingo passado? Ele falou, terminou como Caim e Abel. Caim se afastou, e Deus não deixou Caim afastado. Como um cabrito que se afastou, Deus foi atrás dele e pôs um sinal de graça nele, para que ninguém o matasse, queridos. A mesma coisa aconteceu com aquele filho que se rebelou. Mas Deus espera que haja essa transformação, que a pessoa transforme o seu entendimento para aquilo que Deus havia feito, a imagem de um cordeiro. Então, por que um cordeiro permeando toda a Bíblia? Por que um livro do cordeiro? Por que o nosso nome escrito no livro da vida do cordeiro? Porque somos um cordeiro agora, que identificados com o cordeiro de Deus, escrevemos o nosso nome e participamos da primeira ressurreição. Não entramos no contexto de juízo final, nem na morte, nem vemos a morte. Passou da morte para a vida porque amou o irmão. Por isso que nós vamos encontrar que em Apocalipse 6, o 5 diz que ninguém era digno de pegar o livro na mão de Deus que estava sentado lá no trono. Ninguém era digno. E nem podia aproximar dele, nem abrir o livro que estava selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. O único que era digno de fazer isso era o Cordeiro, Jesus Cristo. Aí ele pegou aquele Cordeiro, foi lá, pegou da mão do Pai o livro e falou que agora ele é digno para também ser honrado, louvado, glorificado, adorado como o Pai. E ele abre o livro, capítulo 6.
Jesus, o Cordeiro de Deus, abre o sentido da história e começa a revelar o Apocalipse, o sentido da própria história. Por isso que nós vemos no Apocalipse a descrição muito de um cordeiro. Por que ele poderia fazer isso? Apocalipse 7:10 diz: porque a salvação pertence a ele. A sua morte e a sua ressurreição fez com que todos nos céus, e na terra, e debaixo da terra, em todos os lugares, o adorassem. Então, há um cântico aí descrito do cordeiro. Por isso que lá em Apocalipse 15:3, por causa do tempo eu estou pulando muita citação do cordeiro, lá Apocalipse 15:3 fala de dois cânticos, daqueles que estavam no mar de vidro, que no capítulo 4 estava vazio, no capítulo 15 estavam com os vencedores da besta e dos falsos profetas. E ele fala de dois cânticos, o de Moisés, primeira Páscoa, e do Cordeiro, a segunda Páscoa, os dois cânticos de libertação. E agora eles estavam diante do santuário de Deus, mas não podiam entrar até que se completassem os flagelos. Os anjos soltam os flagelos, então, passado isso, tratado aquele contexto que nós falamos, do mal de principados e potestades serem eliminados, a morte ser eliminada, então Jesus vai pegar todos agora e levará ao Pai, e o Pai será tudo em todos, como nós falamos. Porque todos os que lavam as suas vestes, vestidura, no sangue, isto é, sinal externo de uma vida expressada de um Cristo, sangue como de um cordeiro, e dele se alimenta, dentro da sua casa se alimenta de Cristo, como lá na Páscoa, terão direito à árvore da vida e poderão entrar na cidade pelas portas, como fala Apocalipse 22:14. Encerrando, na Nova Jerusalém ocorrerá a última Páscoa. Então tem a Páscoa do Senhor, tem a Páscoa ao Senhor, o que nós fazemos em memória por aquilo que Ele fez por nós, expressando Ele com a nossa vida e as suas virtudes. E depois será onde Deus será tudo em todos. É o que Jesus fala aqui no final, quando Ele diz assim: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de Deus. Tendo cantado o hino, entraram, saíram para o Monte das Oliveiras. Assim, a semente de Deus, Cristo, que foi colocada no princípio no homem, como o de um cordeirinho, isto é, um pequeno Cristo, agora também pede para a gente negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. E seguir o Cordeiro de Deus por onde ele for, como fala o Apocalipse capítulo 10. Aqueles 144 mil que seguiram o Cordeiro por onde ele ia, mas não seguia e nem ouvia o contexto do que a religião falava. E aí nós percebemos algo que é muito importante para nós encerrarmos e entendermos o sentido da Páscoa. Jesus, como o Cordeiro de Deus, ele negou a si mesmo a sua condição, se tornou homem, e como um cordeiro, e veja, como um cordeiro, deu a sua vida na cruz em favor da humanidade. E agora, ressuscitado, nós que recebemos essa tão grande bênção, tomando essa consciência do que ele fez por nós, preço impagável de vida, agora queremos, em comunhão com ele, responder a esse amor. Aí nós negamos a vida psíquica, individualista que tínhamos, nos tornamos pessoa, dando agora a nossa vida, porque ele nos deu vida e vida em abundância, dando agora essa vida que recebemos, que é a vida eterna, que é o Espírito de Cristo em nós, podemos dar agora a nossa vida indo para a cruz em favor dos nossos irmãos. Então ele está revelando uma coisa que é fundamental para nós entendermos o contexto da Páscoa e dizermos para todas as pessoas aquilo que a gente ouve falar muitas vezes.
desejamos para você uma feliz Páscoa. Uma passagem daquela condição da morte para a vida, para que a gente volte à origem do que Deus nos fez, para sermos uma expressão como se fôssemos um pequeno cordeiro. Como se fosse o pequeno Cristo, hoje expressando assim, como cristão, o amor de Deus onde nós estivermos. Por isso que agora, depois de cantarmos, nós vamos fazer a ceia do Senhor. Por que a ceia? Porque a Páscoa deveria ser comemorada, como também a ceia tem que ser comemorada todas as vezes que a gente se reúne com esse objetivo. E hoje, muito mais do que todo o tempo, é entender o que Cristo fez por nós e que nós agora, identificado com Ele, fazemos em memória, como eles faziam em memória do que Deus fez por eles. E agora nós fazemos em memória do que Cristo fez por nós, para que nós possamos ser a expressão de um pequeno Cristo, como de um cordeiro, para que as pessoas possam ver o amor de Deus quando nós expressarmos com a nossa vida esse Cristo que muito nos amou e nós queremos amar também os nossos irmãos. E ter olhos abertos do coração para podermos realmente ver as pessoas como Cristo nos viu e nos amou. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Agora, queridos, aquele que quer compartilhar conosco desse contexto da ceia, que foi a expressão da nossa condição, que o Cordeiro de Deus morreu por nós, seria o que nós chamaríamos da Páscoa cristã, sequência da Páscoa judaica. Ele pegou, na noite em que ele foi traído, ele simplesmente pegou o pão, que era aquele pão sem fermento, da proposição que era usado na Páscoa, partiu, deu aos seus discípulos, e a gente percebe aqui que são trigo triturado. Jesus é o trigo triturado, não o trigo inteiro, é o triturado. Com milhares de partículas, ele é a essência de cada um de nós, que somos pequenas partículas no seu corpo. Agora ele falou: fazei isso em memória de mim. Comei todos vós, em memória do que eu fiz por vocês. Como eu morri, eu não matei e não me matei. Eu morri, entreguei a minha vida. Vocês também devem entregar a vossa vida. Por isso apresentei os vossos corpos como sacro ofício vivo, agradável e perfeito segundo a vontade de Deus, para que a gente possa conhecer essas verdades de ser a expressão de um cordeiro, de um pequeno Cristo. Faça isso em memória de mim. É o que nós vamos fazer agora. E vamos comer o corpo de Cristo, Espírito de Cristo, para que a gente possa ser a expressão de Cristo, de um pequeno Cristo, e desse cordeiro que restabeleceu a imagem e semelhança que nós havíamos perdido. Façamos isso para restabelecer essa condição da comunhão com o Pai e ser a expressão do Pai com a nossa vida. Façamos isso.
semelhante modo, ele pegou também um cálice, o vinho, e disse: esse é meu sangue, que é derramado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim todas as vezes, para que a gente possa compreender que ter o Espírito de Cristo é fundamental, mas nós precisamos ter a vida de Cristo, como expressão na nossa vida. Precisamos, assim, do Espírito Santo que Ele deixou para que em nós tivesse essa condição. Isso é a nova aliança, aliança perpétua, para sempre, não haverá outra, para que nós pudéssemos ser essa expressão do Cristo e sermos mais que vencedores do mundo, do mal, do pecado. Façamos isso para ter vida, vida abundante, para ter vida eterna, vida plena, para poder não só viver plenamente agora e na eternidade, e poder oferecer para os outros sem ter medo de perdê-la, porque nós já recebemos a vida eterna. Façamos isso para ter vida e expressá-la através da nossa vida. Façamos isso em memória de Cristo. Assim, com esses símbolos, figuras, pedagogicamente entendemos o que nós estamos fazendo. Nós estamos nos alimentando de Cristo, como na Páscoa ele se alimentava de um cordeiro, comia ele plenamente. Agora nós fazemos o que Jesus pediu: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que seja assim, que a gente seja uma expressão desse Cristo, de um pequeno cordeiro restabelecido com a imagem e semelhança de Deus. Alimentados, fortalecidos, que sejamos essa expressão com a nossa vida onde estivermos. Que Deus abençoe e abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz Páscoa para todos, por Jesus, nosso Senhor. Amém.